Bom dia a todos. Tudo bem? Vamos colocar aí, vamos continuar os nossos estudos. Bom dia a quem está em casa também, né? Vocês. Gênesis capítulo 6, hoje nós vamos, porém, até o versículo 8, falando sobre a corrupção do gênero humano. Diz assim o texto: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo haviam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Até aí, meus irmãos. Então, nós vamos falar então sobre começar essa história da corrupção e da grande destruição que houve neste mundo, o dilúvio, né? A apavorante decisão de Deus de destruir este mundo. Capítulo 6 de Gênesis vai tratar sobre esta situação. E nós temos que ver que, de fato, é algo apavorante, né? Por que é apavorante? Porque foi algo que teve dimensões mundiais. Entendemos, como diz as Escrituras, e nós vamos falar sobre isso depois, né? Sobre as águas que desceram de cima, as fontes que se romperam de baixo, e a terra que foi tomada por todas essas águas e destruída, podemos dizer assim. E Deus, pela sua misericórdia, acabou por escolher um homem chamado Noé e mais 7 pessoas, sua esposa, seus filhos, pelo menos Sem, Cã e Jafé, né? E ainda as esposas desses filhos. Todos eles então foram levados para uma arca que Deus havia dado as dimensões e tudo mais como deveria ser para a construção, para que eles fossem preservados desta grande destruição. Então, o dilúvio é uma marca que trouxe assim muita dificuldade, né, para que a gente possa olhar para trás e ver por que será que Deus destruiu todo este mundo, os homens que estavam, né, aqui, os animais. Até o texto vai dizer que não foram apenas os homens, mas os animais que ele havia criado, né? Os répteis, as aves dos céus. Por que ele fez tudo isso? Qual foi o motivo de Deus encher esse cálice da sua ira, né? Então, o capítulo 6 ele vai falar imagine novamente a situação. Moisés está adiante, Moisés é quem escreve os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele está nas campinas do Jordão, ele está falando para o povo em longos discursos a respeito de como eles chegaram até ali.
Quem era o Deus que tirou eles do Egito? Quem era o Deus que também destruiu uma geração inteira no deserto? E por que essa geração foi destruída lá no deserto? Quem é esse Deus que o povo agora vai entrar em Canaã e Canaã precisa ser conquistada? E quem são os povos que estão ali? Por que eles devem ser conquistados? Então Moisés está dando as explicações para esse povo, falando de quem é Deus, como Ele fez todas as coisas, o que o pecado traz de consequência. Então, é uma preparação, capítulo 6, e esta decisão de Deus é uma preparação para mostrar para o povo o quanto sério é o pecado. Qual é o que o pecado traz como dificuldade e destruição para o ser humano. Então é tudo isso que nós vamos ver, ou pelo menos um pouco, nessa manhã. Qual foi então a causa dessa tão grande destruição? O alastramento do pecado. Nós temos visto já desde o começo que Deus havia criado o homem de forma perfeita, né? Ele não tinha inclinações para o pecado, ele conhecia o que era o bem e não o que era o mal. E essa decisão que ele toma, esse nosso Deus que toma essa decisão de criar esse homem, que vai criá-lo para a glória dele. Mas vocês sabem muito bem, a gente já conversou sobre isso, a Bíblia não seria entendida se não fosse o capítulo 3. A queda deste homem, a escolha pelo pecado, a escolha pelo desconhecido, a tentação da serpente. E eles caíram, eles foram mortos nos seus próprios pecados, eles foram expulsos do jardim, e aí começou a saga destruidora do pecado no ser humano. Os primeiros filhos, Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. E esse veneno do pecado já havia contaminado o mais velho. O Caim já, que era para ser, segundo o nome que ele tem, né, a esperança para os homens, se tornou em desesperança. Eva que esperava alguém que iria, de fato, né, eles entendiam que essa vingança contra a serpente, né, e que o filho da mulher haveria de pisar a cabeça da serpente, isso aconteceria logo depois. Né? E este filho da mulher, de fato, não foi Caim. Caim foi o contrário. Caim estava, como Adão e Eva, picados pela serpente. E foi inoculado, né, esse veneno em todo o ser humano. Caim chamou seu irmão, o matou. E nós temos o primeiro assassinato nas Escrituras. A descendência da serpente, claramente dada em Caim, né? Uma semente que vai se alastrando, o pecado se alastrando. Então nós temos 2 descendências. Abel é morto, Deus levanta mais um, homem que segue e que busca Deus, Sete. E na sua linhagem, nós vimos isso também na semana passada. A linhagem de Sete, uma linhagem que busca Deus, uma linhagem que institui o culto, uma linhagem que busca os preceitos de Deus e agradar a Deus. Então nós vemos que uma linhagem, pelo menos pequena, busca Deus, mas a outra, que se torna grande e de renome esses homens, cada vez piora mais. A descendência de Caim instaura a poligamia, instaura a ira, a destruição, os assassinatos em série e por aí vai. Né? A busca de satisfazer o seu próprio eu. Então, nós temos 2 descendências bem claras. Aquela que toma conta do pecado e se deixa tomar conta pelo pecado. E aquela que luta contra o pecado e que quer agradar a Deus. Chegamos no capítulo 6. E nós vamos ver aqui que no capítulo 6, a descendência da mulher e a descendência da serpente se misturam. E o pecado então toma conta de Deus. E aí Deus precisa fazer alguma coisa. E faz. Destrói o mundo que conhecemos com água. Então o alastramento do pecado é a causa
causa do dilúvio. Às vezes você pode perguntar, mas por que Deus fez isso? Por que Ele tinha que fazer isso? Sabe, meus irmãos, a gente não entende todas as coisas, e se Deus teve que tomar uma decisão como essa decisão foi a mais acertada. Nós também temos que entender que o nosso Deus é o dono da massa. Ele é o dono de todas as coisas, Ele faz o vaso do jeito que Ele quer, Ele só precisa do barro, que Ele mesmo faz. Então Ele é o dono de tudo, e nós só podemos dizer o seguinte: Deus, faz aquilo que o Senhor quer. E Ele fez. Então nós vamos ver isso também nesse capítulo de número 6. Vemos que o pecado leva à morte, destruição, a dor, a tristeza. Então, se tem uma coisa que nós precisamos aprender no capítulo 6 de Gênesis, sem dúvida nenhuma, é o quanto sério é pecar contra Deus. E por que o ser humano precisa desesperadamente de um antídoto contra o pecado. Algo que vá combater isso dentro de nós. E que não é nada mais, nada menos do que o próprio sangue do próprio Jesus. Então aqui nós temos no capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra. Lembrem que esses homens tinham ou viviam 900 anos, 800 anos, e tinham filhos e filhas. Então a maioria a partir ali de 70 até 100 e poucos anos estavam gerando filhos e filhas. E quanto tempo eles têm para gerar filhos? Muitos homens, muitos filhos nasceram. Lhes nasceram também filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então, nós temos então a mistura das duas linhagens. Não entenda aqui que aqui está falando algumas interpretações desse verso de número 2, dizendo que aqui eram os anjos que desceram do céu, olharam para as mulheres que eram formosas e coabitaram com elas, tiveram relações com elas. E dessas mulheres, então, nasceram gigantes. Há algumas interpretações que falam a respeito desse verso 2, mas que claramente, quando você estuda de forma sistemática o livro de Gênesis, você vai ver que não é assim. Que aqui está falando das duas linhagens, os filhos de Deus. Lembram que Lucas, quando usa a genealogia, e usa a genealogia do capítulo número 5, da descendência de Sete, ele chega dizendo que era filho de tal, que era filho de Enoque, que era filho de Jared, Metusalém, e por fim vai chegar em Adão, e depois ele diz: Adão, filho de Deus. Quem é essa genealogia? Os filhos de Deus, aqueles que buscaram a Deus, aqueles que instituíram o culto a Deus, que aprenderam com Adão de que o sacrifício deveria ser feito, e que o sacrifício era a única forma de perdão de pecados. Um animal deveria ser morto no lugar do pecador, para mostrar que um dia o Cordeiro de Deus seria morto no lugar do pecador. Então, esses filhos de Deus, que estavam de forma separada, que buscavam a Deus, começaram a olhar para as mulheres dos filhos dos homens, as filhas dos homens. Quem é essas filhas dos homens? Essa outra genealogia, a descendência da serpente, a descendência de Caim, os cainitas, os setitas e os cainitas, né? Os setitas eram os filhos de Sete, a descendência santa, aquela que busca a Deus. E os cainitas, a descendência dos homens, que aqui é bem claro colocada como aqueles que olham para dentro de si, que olham para o seu próprio ego e que fazem atrocidades, deixando o pecado tomar conta dos seus corações. Então nós temos aqui a mistura. Isso não havia acontecido ainda. Mas como sempre, o diabo sempre tem um jeito, né, de fazer com que a corrupção entre no coração, até mesmo daqueles que deveriam buscar a Deus. As duas linhagens se misturam então no verso 1 e 2. Os setitas, filhos de Deus, e os cainitas, filhos dos homens.
Atraídos pelo quê? Pelas belezas daquelas mulheres. Elas eram formosas, aqui no texto, não está falando apenas de formosas externamente, mas provavelmente está falando que essas mulheres, elas usavam de uma situação física, por exemplo, mostrar o seu próprio corpo, a maneira com que se vestiam, a forma com que se sensualizavam. Esses setitas não viam isso naquelas outras mulheres. E que não é diferente dos nossos dias, né? As mulheres que querem mostrar o seu próprio corpo, que querem chamar a atenção, né? Alguém já disse assim, que se você está com uma mulher assim, que você está bem, eu já até contei isso aqui, né? Você está para baixo, assim, ninguém está te dando bola. Coloque uns shorts bem curto, uma roupa curta que mostre seu corpo, passe numa obra de construção aí para ver se não vão assobiar para você, vão fazer um monte de coisas, né? Eu falei até esses dias também de uma outra situação que agora não é mais passar na rua, mas tire uma foto, né? Com o celular na frente do espelho, com uma roupa bem sensual, para ver se não tem um monte de likes e aquelas gatona, lindona, fofura e não sei mais o que, né? Nossa, como você está bonita! Nossa, aí eu não estava tão assim para cima agora, com todas essas, né? Mas para que você precisa disso? Eu tenho questionado esse tipo, inclusive, de pessoas que fazem isso da própria igreja. Por que você precisa que outros digam isso para você? Por que você precisa que outros falem, né? Ou o homem, não é só as mulheres, né? O homem pega aquela regatinha, ainda mais se ele está malhando, né? E ele vai lá e tira aquelas fotos, né? Puxando ferro lá. É isso que fala? Puxando ferro lá. Faz aquela posição de trocar lâmpadas, né? E tal. E aí o pessoal, nossa, como você está forte e tal. Para que a gente precisa disso? É bem possível que essas mulheres, elas não eram diferentes das filhas dos setitas. Eram formosas também. Mas provavelmente elas faziam isso, elas demonstravam no seu próprio corpo, elas sensualizavam, elas usavam da pouca roupa. E os homens em todos os tempos, não é só nos nossos dias, são atraídos pelos olhos. São atraídos por aquilo que olham. Se tem uma mulher com roupas curtas, é só você olhar, né, passando numa rua, veja quantos homens. Eu chamo a atenção até da Márcia, às vezes eu falo para ela assim, dê uma olhada como aquele homem está olhando. Eles chegam, parece que eles, tipo coruja, eles conseguem fazer a cabeça rodar inteirinha assim, sem mudar o... Sair do outro lado, né? De tanto, por quê? Porque isso está dentro de nós. Os homens são ligados pelos olhos. E estes homens de Deus, filhos de Deus, foram atraídos pela beleza e pela sensualidade dessas mulheres, provavelmente pela forma com que dançavam, de que sensualizavam, e tomaram para si essas mulheres, as quais mais lhe agradavam. Então foram atraídos pela beleza dessas mulheres. Paixão e luxúria tomou conta do coração deles. E não por uma auxiliadora que lhes fosse idônea. Lembre que Gênesis, Adão disse para Deus, o Senhor me deu uma mulher, e ela vai ser uma auxiliadora idônea, uma companheira. Nós sabemos que a beleza, ela é importante, e quem ainda não casou deve procurar casar com mulheres bonitas, homens bonitos. Já dissemos aqui também que todo mundo é bonito para alguém, né? Então, às vezes não é para todo mundo. Poxa, como é que fulano casou com a ciclana? Mas é bonito para ela, é bonito para ele, né? Mas às vezes na maioria não é tanto assim, né? Mas deve se casar sim. Esse é uma das coisas que você deve ver, porque a beleza também é algo legal. Mas a gente sabe que a beleza vai embora.
Nós sabemos que a gente envelhece e tudo aquilo que era lindo, bonito, formoso, um dia vai desaparecendo. E o que fica é aquilo que está dentro do coração. O que importa para um homem vai ser uma auxiliadora que ele seja idôneo. Mas eles não pensaram nisso. Satanás conseguiu mudar os seus corações, conseguiu mostrar para eles: olha, vocês não precisam que essas mulheres sejam fiéis a Deus, elas têm que ser bonitas. Mas veja comigo, quem é que criava os filhos dos setitas? As filhas dos cainitas. Elas que criaram os filhos desses homens de Deus. A mãe tem sempre a maior parte do tempo com os seus filhos. E grande parte do ensino da casa é das mães e não dos pais, porque os pais, ainda mais numa época onde elas não tinham trabalhos fora, eram elas que educavam. E o que elas fizeram com esses filhos? Bom, você já sabe. É o que o texto diz depois. Mesmo caso de Eva. Lembra do pecado de Eva? Ela viu, ela achou aquele fruto bonito, atraente, né? Tomou e comeu. Agora nós temos os mesmos filhos desta Eva dizendo assim, que eles viram, eram bonitas e tomaram as que mais lhe agradavam. O pecado é sempre assim. Primeiro começa com os olhos. E com os olhos, se você não dizer não para você mesmo, isso vai tomar conta da sua mente e depois das suas ações. E por fim, o pecado acontece. Foi o que aconteceu aqui também. Os casamentos trouxeram graves consequências à linhagem da esperança. Esses casamentos mistos foram a destruição, podemos dizer assim. Porque até então havia uma linhagem. Havia uma sequência de pessoas que buscavam a Deus. Nós temos aqui vários desses homens que, como Cainã, Jaré, Maalalel, Enoque, todos eles buscando a Deus e chegando no final a Noé. Todas essas gerações agora começam a se perverter. Essa mistura dessas duas linhagens, aquilo que a gente sempre diz, gente, é mais fácil puxar quem está em cima para baixo do que aquele que está em cima puxar aquele que está embaixo. E foi isso que aconteceu. Os filhos de Sete foram puxados para baixo. Eles foram atraídos pela beleza, mas não por aquilo que está dentro do coração. E aquelas mulheres perverteram os filhos, que perverteram outros filhos, e Deus já olhava para as duas descendências e via uma coisa só. Todos desviados do caminho da verdade. É muito importante a gente pensar sobre isso. As mulheres cainitas queriam criar os filhos, né? Já falei sobre isso. Meus irmãos, a gente fala na igreja sobre casamento misto. Quais são as consequências do casamento misto? O casamento misto ele pode trazer consequências muito sérias. Os filhos de Deus, as filhas de Deus casando com os filhos dos homens, aqueles que não creem. O que isso pode gerar? Muita dificuldade. Né? Alguém já disse, né? Olha, mas pode dar certo. Mas para cada um caso que dá certo, 10 não dão. 10 conseguem desviar a esposa ou o marido da verdade. Ou os filhos que vão ser gerados. Já não existe mais coesão dentro da família. Por isso a gente fala tão seriamente sobre o casamento misto e as consequências que ele pode trazer. Veja o que aconteceu aqui em Gênesis 6. O mundo inteiro foi destruído por conta disso. A mistura das linhagens ainda, todas as vezes que a igreja se uniu com o mundo, não deu certo. E aqui nós não falamos apenas sobre o casamento, mas todo tipo de união com o mundo, seja uma sociedade, seja
uma outra questão onde você tem uma ligação. Nós vivemos no mundo, nós estamos no mundo, mas nós sabemos uma outra coisa, que nós somos cidadãos do céu. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas, nós precisamos conversar, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos casar. Mas que tipo de ligação você está tendo com ele? Então nós temos que ter essa noção de que todas as vezes que os filhos de Deus se uniram com o mundo, não deu certo. O livro do Apocalipse diz que a igreja que se uniu com o mundo será julgada com o mundo. Quando os crentes se unem com o mundo, com os seus pecados, com as suas uniões, será julgado junto com o mundo, e não mais como filhos de Deus. É muito importante a gente pensar nisso. A inimizade virou amizade. O que é que disse Deus? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Por que Deus colocou essa inimizade entre a descendência de Caim, a descendência que vem do pecado da serpente, e a inimizade entre os filhos da mulher? Para que eles não tivessem união, e porque essa união não fosse contaminada com a linhagem santa. Mas aquilo que era inimizade, o homem fez amizade. E não apenas amizade, se casou. E aí a linhagem, as duas linhagens se tornaram uma só. Não, veja, como é interessante, né? Não há influência da linhagem santa, até porque eles são poucos. Eles vão se contaminando. É muito mais fácil os nossos filhos se contaminar com o mundo do que eles trazer outras pessoas. O mundo brilha tanto, o pecado. Nós temos uma luta interna, nós temos dentro de nós o veneno do pecado. E se a gente tiver ainda uma união com o mundo, então essa união acaba sendo cada vez mais forte. Chega uma hora que a gente cede. Nós sabemos uma outra coisa, que as más conversações corrompem os bons costumes. Existe um ditado popular que diz, é mais ou menos isso, mas que diz a mesma coisa. Vocês lembram? Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. A gente vai falando, né, principalmente com os nossos jovens, dizendo, quais são seus amigos? Meus amigos são fulano, ciclano. Muitas vezes são mais amigos lá no mundo do que amigos daqueles que são da igreja. Não, mas pastor, olha, eu me cuido, fique tranquilo. É uma questão de tempo. Se não tiver a força dos pais dentro de casa dizendo, para onde você está indo? Está indo para a balada? Não, mas é meus amigos, eu sei dar testemunha lá. Dá testemunho uma vez, na segunda vez, mas é um pouco de cada vez. Quando vê, os nossos filhos já estão fazendo tudo o que os filhos do mundo estão fazendo. É uma contaminação. E se não tiverem pais que digam não, olha o que você está fazendo, né? Alguns pais podem dizer assim, não, mas eles precisam viver. Viver como? Com o mundo? Os filhos de Deus foram chamados para serem severos nessa área. Cuidarem dos seus filhos, aonde estão andando. Me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. Isso não tem mudado. As más conversações corrompem os bons costumes. Viva com a piazada lá no mundo, com a meninada, para ver se daqui a pouco você não está fazendo o que eles estão fazendo. Não adianta. Quem são os seus amigos? Você consegue influenciá-los? O problema é que você não tem só um amigo, você tem vários. E às vezes você quer agradá-los.
Alguns jovens até dizem assim, pastor, eu combinei o seguinte, que eles vão para o culto comigo, mas eu vou depois com eles no lugar tal. Tipo, cede daqui, eu cedo de lá. O mundo não precisa que você ceda, o mundo precisa de testemunho. Porque no momento em que eles mais precisarem, esses seus amigos, eles vão procurar você. Mas daí eu vou perder esses meus amigos? Tem que ver quem são os seus amigos. De fato, são amigos? Ou estão atrás de alguma coisa? O que eles acrescentam na sua vida? Sabe, querido, a gente tem que pensar nisso. Mas não é só os nossos jovens, você, casado, quem são os amigos de vocês? Com quem vocês se relacionam? Você consegue influenciar seus amigos? Já falou de Jesus para eles? Mas se eu falar, pastor, daí eu perco a amizade. Bem provável. Mas é aí que você vai saber quem são seus amigos. Muitas vezes os amigos da gente chegam nas horas mais complicadas, perto da hora do culto. E aí você tem que fazer aquela situação assim, pensar, eu convido para ir para o culto? Ou eu fico com eles para agradá-los? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes vocês podem pensar assim, puxa, mas é radical. O problema é que nós temos tudo para que os nossos filhos se percam. Tudo. Nós temos um mundo que está brilhando. Nós temos os amigos deles que estão fazendo de tudo e cada vez se entregando mais à própria carne. Eles veem tudo isso. Mas há uma consequência para tudo. Aquela inimizade agora virou amizade. E quando isso acontece, não tem outro jeito. Ou você faz o que o mundo quer, e os seus amigos dizem, e a namorada falou, e o namorado disse, o marido que não conhece a Cristo, a mulher que não conhece, ou você vai viver em guerra. Até um tempo a gente aguenta, depois cede. Não dá para inimizade virar amizade. Você precisa ser inimigo do mundo. As cartas de João, lá perto do Apocalipse, fala: quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo, esse mundo, eu não estou falando de pessoas, árvores, eu estou falando de um sistema que influencia pessoas, que influencia todos os lugares, que é anti-Deus, que não quer saber de Deus, quer saber de Jesus. Mas faça o teste, fale de Jesus para os seus amigos, convide-os a vir para a igreja, porque é fácil quando eles vão fazer isso com você, ou você vai fazer isso com eles, mas e na hora que você falar de Jesus? Eles vão vir? Eles vão dizer, peraí, nossa amizade é até aqui, tá? Não fale mais disso, porque senão nós não vamos mais ter amizade. Aí você já vai saber que tipo de amigos você tem. Eu já escutei de pessoas que dizem, pastor, eu tenho amigos do mundo que são melhores do que os amigos da igreja. Eu acho que você escolheu errado os seus amigos da igreja. É bem provável que esses ou não se relacionam. Desculpa que eu escuto muito isso. Não, pastor, olha, eles são melhores, são mais fiéis. Da onde? Às vezes nós temos dificuldade, sim. Porque às vezes os nossos, às vezes não são tão fiéis assim, dão um mau testemunho. Mas temos que ter um cuidado. Nunca eles vão ser melhores do que os filhos de Deus. Procure então amigos crentes. Pessoas que podem realmente ser para você aquilo que você esperava. A inimizade virou amizade. Eu estou sem relógio lá atrás. Vamos lá. E aí havia uma então decisão de deixar. Resultado do casamento misto. Verso 3. Olha o que verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O meu espírito não agirá mais. Ele vai se retirar. Essa é a palavra que está aqui. O Espírito de Deus que estava sobre aquela linhagem santa,
daqueles que estavam buscando a Deus, mas que seus filhos, os filhos dessa linhagem, que se uniram e começaram a buscar, não a Deus, mas a fazer a própria vontade da carne. O Senhor disse: eu vou retirar o Espírito. Ele não vai mais agir. Ele estava agindo nessa linhagem santa, acabou. Ninguém mais busca Deus. Ninguém mais. Por quê? Porque eles são carnal. Como que esse Espírito agia? Na pregação, no culto a Deus. E aí o Senhor diz: é só 120 anos. Enquanto Noé pregar, o meu Espírito ainda vai agir pelo menos em Noé. E vai pregar. Para que, veja, a ideia aqui desse Espírito era a pregação. O testemunho. Então, vai parar isso. Isso não vai mais acontecer. Pois ele é carnal. E aqui a ideia do texto, do original, é como um animal que se entrega aos seus prazeres sem pensar nas consequências, que faz todo tipo de pecado sem pensar que existe um Deus. Eles são como animais. Há um salmo que diz assim, que são como cavalo ou a mula que sem entendimento. Às vezes não parece que os homens são assim? Você, puxa, mas tomou tal decisão, parece um animal. Às vezes eu digo, para alguns que dizem assim: ah, pastor, mas a carne é fraca. Mas você é um animal que você não consegue segurar? A desculpa que a carne, na verdade a carne é forte, Ela é... Não, pastor, quando eu vi isso, não, tive que me entregar. Você é um animal? Você não consegue se segurar? Mas é o que o texto está dizendo: este homem é carnal. Não há mais nada espiritual dentro dele. O meu espírito já não está mais agindo dentro do coração dele, porque eles não querem. Eles são como animais. Agora tem um prazo, 120 anos. 120 anos para a vinda do dilúvio, 120 anos para a pregação do Evangelho. E você vai ver, daqui a pouco eu vou ler uns textos para você, como se Cristo estivesse pregando em Noé. 120 anos. Gente, parece bastante tempo, 120 anos e Nínive será destruída. Não, 3 dias, pregando. 3 dias e Nínive vai ser destruída. Parece bastante tempo. Mas para pessoas que viviam 900 anos. Há uma outra ideia também sobre que o homem não passaria mais de 120 anos. A idade limite seria 120 anos. Para homens que viviam 900 anos, e a ideia é essa mesmo. Para não pecarem tanto contra Deus e terem mais consequências ainda no inferno. Veja, até isso Deus está pensando. Então nós temos algumas questões com esses 120 anos. Pregação. O meu espírito, 120 anos ainda vai pregar. Vai falar sobre que há um jeito, tem que entrar pela porta, entrar na arca, senão serão todos destruídos. Mas também esse homem, você vê drasticamente os pós-diluvianos, descendo aquela quantidade de anos até chegar aos 120 anos. Uma idade limite, que antes era quase 1000. Pregação, anos dos homens e tempo que o Espírito de Deus ainda agiria. E o principal pregador? Diz o texto que Deus encontrou Noé. Eu gosto muito dessa expressão, é que também há uma expressão como se Deus olhasse para o mundo inteiro e aquilo, todo o pecado que o ser humano estava cometendo. E agora já não tem mais uma linhagem santa, eles se misturaram, se tornou uma linhagem perdida. Ele olha para tudo aquilo e encontra Noé. E ele sorri com Noé. Ele diz: está aqui o Noé. Ele ainda se preservou.
de toda essa geração. E o pregador seria ele, Noé. O pregador Noé. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 14, 20. Ezequiel 14, 20. Acharam? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Esse texto está declarando que não apenas Daniel e Jó eram justos, mas também o próprio Noé. O livro de Ezequiel está contando essa história, dizendo, olha, a comparação aqui era que Noé era justo como Jó e o próprio Daniel. Então havia justiça nesse homem, nesse pregador da verdade. Agora vamos lá no finalzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça. Veja, aqui claramente está falando sobre ele ser o pregador. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O mundo estava dominado pela impiedade. E eu quero só abrir um parênteses aqui para falar para vocês. Deus é muito paciente. Gente, se os dias de Noé estivessem como estão os nossos dias, e nós estamos piorando, né? O homem só está piorando. Mas aqueles dias foram tão maus, tão cheios de impiedade, que aquilo encheu o cálice da ira de Deus. Ao ponto dele dizer, eu não aguento mais. Será que eram dias terríveis? O cálice da ira de Deus também está se enchendo. E vai chegar ao ponto de Deus vai falar novamente, eu não aguento mais. E verá, vai vir o Filho, para dar paga a toda a injustiça desse mundo. O pregador da justiça, capítulo 2, verso 5. Ele é o pregador, ele vai falar sobre uma destruição que virá. E quem entrar pela arca, pela única porta, a porta da salvação será salvo. Quem ficar fora da arca será condenado. E nós sabemos que a arca é um tipo de Cristo. Quem entra pela arca, ouve a voz de Deus, se arrepende dos seus pecados, porque são todos pecadores, entra na arca, serão salvos. Mas há um outro texto ainda, em 1 Pedro, só volte um pouquinho, 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim, deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou, quem? Cristo, aos espíritos de prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, que aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através dela. Esse texto é um dos textos mais difíceis das Escrituras. Cristo pregou aos espíritos de prisão. Quem são os espíritos em prisão? Algumas. Cristo desceu ao inferno e pregou para eles lá. Não, o texto está bem claro falando a respeito dos espíritos de prisão. Quem são eles? Aqueles que estão presos nos laços do diabo, na escravidão do pecado. E ele vai falar claramente que nos dias de Noé,
Aqueles homens não chegavam um palmo na frente do nariz. Estavam tomados pelos pecados. Como animais eles viviam, fazendo todo tipo de vontade das suas paixões, desagradando a Deus ao extremo. Quem pregou para eles? Quem? O próprio Cristo. Através de quem? Do pregador? Noé. O próprio Espírito de Cristo estava em Noé, falando para eles: se arrependam. Mais 120 anos e Deus vai destruir esse mundo. Se convertam, se arrependam, mudem de vida, entrem na arca. Mas você sabe muito bem, quem foi que creu nesta pregação? Quem foi? Meus irmãos, a mesma pregação está sendo feita hoje. A mesma pregação está sendo dita hoje. Gente, se convertam, Cristo vai voltar. E quem estiver no mundo será julgado com o mundo, destruído. Quem não se converter dos seus pecados vai para o inferno. O Espírito de Cristo continua pregando aos espíritos em prisão. João diz que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Mas o próprio Jesus veio para libertar aqueles que são escravos do pecado. A pregação do Evangelho continua. Mas por que esses bancos não estão cheios? Por que as pessoas não se convertem? Porque elas são como animais que gostam do pecado e dizem: eu não quero saber desse negócio. E não vai ter dilúvio. Não vai ter vinda de Cristo, não vai ter destruição desse mundo, não vai. Isso é uma coisa que, pois pensavam a mesma coisa naquele tempo. Ah, Noé, você constrói um barco, um transatlântico no deserto. Você acha que vai vir chuva para você? Você é o único, cara. Está todo mundo. Veja, a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus, né? Pois o povo inteiro dizia: Noé, você é louco. Noé, você é um cara fora de si. Você não sei o que você bebeu ou o que você fumou, mas você está fora de si. Pois no final a gente sabe quem estava fora de si. 1 Pedro 3,18 fala claramente: Cristo ministrou aos espíritos de prisão, os pré-diluvianos, através do próprio Noé. Almas presas em seus pecados e desobedientes a Deus. A pregação foi dada. O Evangelho foi anunciado. Mas como sempre, poucos são os que entram pela porta. A porta é estreita. O caminho é estreito, mas largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Mas muitos vão se dar conta: o que eu quero? Com isso eu quero aproveitar a minha vida. Eu quero fazer o que der na minha telha. Eu quero me arrepender do que eu não vou fazer. Eu quero é mais, Tem consequência. O que se planta, se colhe. A condição espiritual da humanidade, verso 4 até o verso 6. Saí do nome. Deixa eu voltar para a gente. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Qual que era a condição? Bom, antes de falar da condição, nós temos aqui que antes da mistura dessas duas linhagens, já havia gigantes. O texto é claro em dizer: ora, naquele tempo já havia gigantes. No passado. Quem eram esses gigantes? Eram pessoas de muita altura? É uma possibilidade.
né? Vira e mexe a gente vê algumas fotos, acharam os gigantes, os Néfilins, né? Lá de Gênesis. Mas é possível que essa tradução ela também está falando sobre grandeza, sobre pessoas que foram estimadas, que tinham renome. E isso concorda porque depois ele vai dizer o seguinte, veja o que diz ali. Os quais lhe deram filhos, esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. O que parece que concorda mais não é com a estatura aqui. É que esses caídos, né, eles tinham grande poder e valentia. Para o pecado, não para aquilo que era bom. É para o pecado mesmo. Então nos parece que a tradução ela está mais indo para essa direção. Pode ser que sim. Há pessoas que dizem, não, eles eram mesmo gigantes. E esses tiveram filhos com essas mulheres. E eles se tornaram grandes renomes. Mas parece que essa palavra também que pode falar sobre grandeza, não apenas gigantes, mas a grandeza deles. Não para o bem, mas para o mal. Talvez não em estatura, mas em poder, valentia e principalmente crueldade. Mateus 24, 38 e 39. Veja o que diz lá. Abra sua Bíblia. Eu vou deixar aqui o meu filetezinho aqui. Mateus 24. Mateus 24 é o Apocalipse dos Evangelhos, né? Mateus 24. Quem achou pode ler para mim? Nós já estamos acabando. Comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. A pregação está aí, a igreja está pregando, falando que Jesus vai voltar, e o pessoal, que Jesus nada, ele nem existiu, ele não... E a igreja continua falando do amor de Deus. Daqueles que precisam entrar para o time certo, sair para o time errado. Se converter dos seus maus caminhos, parar com os seus pecados. Sair do mundo. Mas as pessoas estão aí despercebidas, casando-se, dando-se em casamento, festejando e dizendo não vai ter nada. Até o momento em que as gotas começam a cair do céu. E as fontes se rompem na terra. E a porta já está fechada. Você já imaginou o desespero dessas pessoas diante da arca? Vendo que o único jeito da salvação era a arca. Mas a porta foi fechada. Há um tempo propício para a salvação. Há um tempo em que ainda há chance. Mas quando o Senhor Jesus voltar, ou nós fecharmos os nossos olhos aqui, não tem mais chance. Não tem mais jeito. Não dá mais para se arrepender. A maldade havia crescido demais, inclusive na linhagem sã. Todos os desígnios, não fala que alguns desígnios do céu, todo o coração, todos os desígnios, tudo que vem de dentro e que influencia o homem, tudo estava corrompido ao exagero, em continuidade. Deus decide então destruí-lo. Versos 6 a 8 fala disso. O texto diz que pesou no coração. Nós temos que entender aqui que é como se Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Mas Deus não tem pecado para se arrepender de alguma coisa. Foi uma linguagem humana para descrever o que Deus sentiu nessa hora. Aquilo pesou no coração de Deus. Deus já não sabia que tudo, Deus sabia, mas aquilo pesou no seu coração quando Jesus vai diante do sepulcro de Lázaro e sabia que ia ressuscitá-lo. O texto diz que quando ele vê a situação, Maria, Marta chorando, a Bíblia diz que ele chora. E ele não chora assim de lágrima de crocodilo, né?
Vou dar uma choradinha aqui para o pessoal entender. Eu já vou ressuscitar ele. Ele chora compadecido pela miséria do ser humano e pelo poder da morte, do qual ele ia vencer depois. É mais ou menos a mesma coisa. É uma linguagem humana para Deus. Deus não se arrepende de nada que ele faz. Ele não tem pecado, ele não erra, errei, agora eu me arrependi, vou fazer. Não. Deus não é como eu e você, mas é uma linguagem usada aqui para mostrar que Deus pesou. Aquilo doeu no seu coração. Ele criou, faça o que eu quiser, eu destruo, eu crio, eu sou Deus. Não. O que ele criou, ele diz agora, não há dor de fazer isso, mas eu estou sentindo esse pesar. Como se Deus fosse um homem, para entendermos a sua indignação. É uma maneira de falar. O arrependimento de Deus é mudança de curso. Quando o homem, ele diz assim, escolha pois a bênção, a vida, escolha a mim e vivam. Mas quando o homem começa a se desviar do seu caminho, Deus também se arrepende da bênção que ele fez, ou que ele declarou. E então ele vai mudar. É uma mudança de direção, que ele mesmo já sabe, porque ele é Deus, conhece todas as coisas. Mas é uma mudança de curso. É uma triste indignação. Deus decide fazer desaparecer o homem, e aí você vai entender um pouquinho, que toda vez, por que esse mundo foi criado? Por que os animais foram criados? Deus é o mordomo de tudo. Deus é o mordomo de tudo. Não faz sentido o homem, vou continuar só com os bichos, com a natureza. Não. O sentido de haver mundo e até mesmo um universo está no sentido de Deus criar um homem e colocá-lo para... O que ele tinha que fazer no jardim? O que ele tinha que fazer? Cultivar e guardar. O mordomo do jardim, ele é o mordomo desse mundo, ele tem que cuidar desse mundo, mas quando esse mundo não tem mais esse homem, não há mais sentido no mundo. E Deus então decide destruir tudo. Animais, aves, todos. O sentido desse homem era criar e cuidar de tudo isso. E Deus decide que também daria conta de tudo. Mas havia uma chance. O arrependimento de Deus e mudança de curso, já foi isso. Aqui nós já estamos concluindo, porque nós ainda vamos falar bastante sobre o dilúvio, tá? Na próxima semana. Os planos de Deus não foram frustrados. Deus tinha um plano de recomeçar tudo com um homem chamado Noé. Começar tudo de novo. Noé, Deus viu em Noé algo para... Noé é um tipo de Cristo, né? Porque em Cristo, Deus está recomeçando tudo. Agora não mais um homem que vai depois pecar contra Deus, mas o próprio Filho dele, que é Deus. E todos os que forem representados por Cristo, agora também podem ter a vida de Deus. O Noé é um tipo de Cristo. O Noé é o Cristo que deu certo. Vou recomeçar com uma família. Noé encontrou favor diante de Deus, encontrou graça. Deus lhe deu fé. Agora lembre do cenário. Moisés está diante da entrada da terra prometida e mostrando para esse povo. O que eles iam encontrar em Canaã? Nações. As nações deveriam fugir de lá, porque a terra é de Deus. Deus havia dado para ele, para o povo de Deus, aquela terra. Mas eles já estavam ali há centenas de anos. Ok, não tem problema. Os cainitas já estavam vivendo ali há muito tempo. Mas a terra é de Deus, e Deus dá a quem Ele quer. Se esses povos não fugirem, devem ser destruídos. Essa é a base que Deus está dando para aquele povo. A terra é minha, eu dou a quem eu quiser. Eu destruo e faço o que eu quero. Mas eu não faço porque é o meu bel prazer.
É porque o pecado invadiu o coração do ser humano e os destruiu. Sabe por quê? Ele está contando. Porque essas nações não me buscam. Porque elas estão desviadas por causa do pecado. Moisés está explicando para o povo que eles não podem tomar o mesmo rumo. Eles são a descendência de Noé agora. Se passaram muitos anos, centenas de anos, e agora estão diante da terra prometida. Não errem como o povo errou, porque toda vez que se entregam ao pecado, a destruição, a expulsão. Os pais deles padeceram no deserto com os pré-diluvianos. E por quê? Vocês lembram de uma geração inteira, 20 anos, que tinham 20 anos para cima, caíram no deserto. Por quê? Que desobedeceram a Deus. Não entraram na terra que Deus havia prometido. Que Deus iria livrá-los. Que Deus iria guerrear com aqueles povos. Eles não creram, eles desobedeceram. E o que aconteceu? Pecaram contra Deus. O pecado traz destruição. Sabe por que os pais de vocês pereceram no deserto? Porque eles fizeram as mesmas coisas que os pré-diluvianos. Não ouviram a minha voz. A raiz da destruição é o coração. Eles vão entrar numa terra onde as mulheres, os povos cananeus, vão brilhar aos olhos, porque elas são sensuais. Porque elas vão mostrar o corpo. E os filhos do povo que estavam à beira de entrar na terra vão se apaixonar por aquelas mulheres bonitas, formosas, sensuais. Aprendam, não se misturem com elas, porque elas vão ensinar, se vocês casarem com elas, elas vão criar seus filhos a serem politeístas, a pecarem desenfreadamente, a se entregarem às paixões, a desviarem o coração de vocês de mim. Não há amizade com o mundo, porém inimizade entre ti e a descendência da serpente. Não há amizade com os povos cananeus. Ou eles saem, ou vocês os destroem. Eu estou dando a chance para eles. Vão possuir uma outra terra. Há muita terra nesse mundo. Mas se não saírem, eu estou dando a ordem para vocês. Destruam-os. Porque eles são e estão contaminados pelo pecado. Não há um que me busque. Não há um que me tenha como Deus. Eles se perverteram. Veja, o Noé já havia e o pecado de novo misturou e foi contaminando. Essa é a luta que nós temos dentro de nós. De dizer todos os dias não para o pecado. Para não experimentar a ira de Deus. Um Deus que dá tudo para nós, mas que não suporta o pecador. O pecado, desculpa. Ama o pecador, mas não suporta o pecado. E nós precisamos abandonar. Amém? Ouçam Noé, ouçam Moisés, ouçam. Não adianta depois, eu escuto tanta coisa, meus irmãos. Ah, mas se eu tivesse ouvido, agora tomei essa decisão. Ouçam a Bíblia. A Bíblia diz não faça, não faça. A Bíblia diz busque, busque. Ouça a palavra de Deus. Por quê? Porque a sabedoria aqui é fácil? Não, não é fácil. Mas não é impossível. E o Espírito de Cristo dentro de nós nos ajuda a ouvir a Deus, guardar as suas palavras no nosso coração e colocá-las em prática no dia a dia. Amém? Pense bem. Ouça a voz de Deus. Na próxima semana continuamos estudando esse fatídico capítulo 6, a destruição deste mundo. Vamos ficar em pé? Vamos orar a Deus? Lembrando que à noite o seminarista Naamã vai estar pregando aqui.
Convido todos para virem à noite, ouvirem a mensagem de Deus. Eu vou estar em Pato Branco pregando lá. Mas gostaria muito que vocês pudessem vir e escutar. Né? É sobre saúde hoje, né? Saúde. Como é que é mesmo o negócio lá? Glorificando a Deus com a sua saúde. Glorificando a Deus com a tua saúde. Então, o seminarista vai falar sobre isso hoje, tá bom? Então, vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por esta tua palavra. Ela, de fato, traz para nós o que devemos fazer e ser. Ouvir o Senhor e não ouvir esse mundo. Mas constantemente, ó Deus, estamos dando ouvidos ao mundo e não ao Senhor. Nos perdoe por isso. Eu peço que possamos aprender com a história do dilúvio. A história, Deus, das alianças com o mundo que não devem ser feitas. E a destruição que elas trazem. Senhor, nós queremos aprender com a Tua palavra. Ajuda-nos a tomar as decisões certas. E tenha misericórdia de nós. Abençoa o Teu povo, Senhor, nessa manhã. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe vocês. Bom domingo.